Sejam bem-vindos, queridos cursistas, a mais um encontro da disciplina de Tópicos Avançados em Informática 2. Na aula de hoje, nós falaremos sobre imagens 3D, conceitos importantes sobre a tecnologia e alguns aplicativos de desenvolvimento 3D grátis e as aplicações dessa ferramenta. Nós sabemos que o ser humano, ao olhar um ambiente, ele tem a capacidade de distinguir formas, cores, texturas, tamanhos e a relação espacial entre os objetos dentro do seu quadro de visão. Isso é chamado de percepção de imagem. A percepção das imagens nada mais é do que a forma como o cérebro processa as suas informações visuais e que vão chegar até ele, né? Então o olho, ele captura as imagens e conforme elas se movimentam, conforme o movimento do globo ocular, as cores e as sombras vão definindo as imagens dos objetos. A percepção dessas imagens depende de 4 fatores fundamentais. O primeiro deles, a intensidade da luz como plano de fundo. Você imagina a intensidade do sol sobre uma paisagem. A segunda é a adaptação de cada pessoa com a intensidade da luz que chega a seus olhos. A terceira é o modo como a imagem está sendo captada. Ela está sendo vista em um mundo real, em uma fotografia, na tela de um computador, em um livro, uma revista, em um tablet ou smartphone. Diversas formas de modos de visão. E por fim, o quarto fator, que é a interação com os outros sentidos. A percepção ela pode sofrer influências, principalmente dos sons e do olfato. Quando você vê uma imagem acompanhada de um som ou cheiro, o seu cérebro ele constrói uma percepção própria para cada uma dessas situações. E aí essas imagens, elas são formadas com o olho parado, sem movimento do globo ocular ou ainda quando a captura é feita com um único olho. Neste caso, nós temos uma captura de imagens do tipo monoocular. A percepção de imagem do tipo monoocular, ela é formada com base nos aspectos de profundidade que está diretamente ligada ao espaço tridimensional. O conceito de imagem tridimensional está ligado ao número de eixos que compõem a imagem e que são as suas dimensões. Então, para melhor compreensão desses conceitos, nós vamos fazer uma comparação entre uma representação bidimensional e uma tridimensional. Observem aqui uma imagem bidimensional. Ela tem 2 dimensões. A dimensão de altura, representada pelo eixo Y, e a dimensão de largura, que está representada pelo eixo X. Então, a altura e largura, elas compõem essa relação espacial entre os 2 eixos, né? Então, no nosso exemplo, fica claro os eixos X e Y. Já na imagem tridimensional, essa maior, ela possui 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Então, compõem essa ligação os eixos, né, Y, X e Z. Essas imagens, elas acabam formando essas 3 dimensões, que nós temos aqui essa relação básica da altura, largura e profundidade. Geralmente, as imagens tridimensionais, elas são formadas em superfícies planas, como papel, quadros, paredes, e em especial para o nosso estudo aqui em questão, as telas dos computadores, os tablets, celulares e as telas de cinema. Essas representações tridimensionais em telas planas, né, como estamos tratando, geralmente utilizam recursos de redução de imagem, fazendo com que o indivíduo ele vai observar essa imagem, a percepção que ele tem quando ele se afasta da imagem é que ela está tendo uma aparente diminuição de tamanhos e aí a distância entre os objetos observados ela é melhor percebida. Essa técnica nós chamamos de perspectiva linear. Observe a imagem.
Essa imagem aqui, ela foi criada com um conjunto de retângulos e cilindros em tamanhos diferentes, o que causa um efeito de distanciamento entre os objetos. A imagem, ela propõe a observação de um ambiente com alguns assentos representados pelos cilindros que estão na imagem, e os maiores eles vão dar a impressão de estarem mais próximos e os menores mais distantes, como é o caso do menor cilindro no centro da imagem, dando a impressão de estar muito distante dos maiores. Observem aqui, ó, nós temos aqui um cilindro grande. Se vocês perceberem, ele foi feito em uma tela plana. O cilindro grande dá a impressão de uma proximidade, e esse cilindro central aqui, ó, porque ele está menor, ele dá a impressão de estar muito mais distante do que esse maior. Então é como se nós estivéssemos tratando de um distanciamento de imagens a partir dessa perspectiva de tamanho. Então esse recurso nós chamamos de redução de imagem dentro de uma tela plana. Outro recurso utilizado pelas representações tridimensionais em telas planas é a interposição. Essa técnica, ela alinha objetos, fazendo com que haja uma obstrução do foco de visão e ampliando a visão de um objeto que aparentemente está mais próximo do observador. O cérebro, ele vai entender que o objeto que sobrepôs o outro está mais próximo do observador, quando na verdade é apenas um alinhamento. Nessas telas planas, como estamos trabalhando, as texturas elas também são muito importantes, pois elas dão uma sensação de uma definição de profundidade para os elementos que têm características próprias em relação a essas texturas. Imagine só uma textura como o caso de gramas, tijolos, ladrilhos, vidros com gotículas de água, um tecido do tipo linho, e tantas outras texturas possíveis de serem trabalhadas dentro dessa perspectiva tridimensional. Nesses casos, quanto mais distantes o observador tiver da imagem, mais densa fica a percepção em relação a essa textura e essa perspectiva de distanciamento. Aqui nós temos uma imagem onde nós temos 3 nuvens sombreadas, então nós estamos tratando aqui 3 pontos importantes: a sobreposição, a sombra e a textura. Observem que nós temos 3 nuvens. Essas nuvens, elas são de mesmo tamanho. Quando elas foram criadas com o mesmo tamanho, mas aparentemente a gente tem uma diferença de tamanhos quando elas foram criadas da mesma maneira, e nós temos ainda o sombreamento para poder tratar melhor essa imagem. Um outro ponto é a textura. Observem. Essa textura, ela veio com essa gotícula da chuva. Então a luminosidade dentro dessa imagem, ela também vai influenciar muito como foi formada. Então uma imagem tridimensional, ela depende desses recursos para que ela tenha características de representação visual melhor formada dentro da nossa perspectiva de visão. O uso de sombras, nesse caso, é extremamente importante nessa sobreposição do objeto para outro, para poder definir essas formas claras e não ficar algo exatamente igual. Como eu disse, as nuvens elas tinham sido feitas de um mesmo tamanho. Nós vamos observar agora uma outra imagem, também com a ideia de textura, que determina recursos de sombreamento e redução. Observem, eu tenho um cubo, uma sombra. Na verdade, o que foi desenhado nessa imagem, com essa ideia da queda, é um cubo, e ele vai sendo rotacionado
onde eu consigo perceber que o sombreamento ele vai sendo modificado com a queda do meu cubo, então ele vai dando a ideia de um movimento. Então essa ideia do cubo, ele vai trazer para a gente a ideia de um movimento. Olha só. Eu vou colocando os meus objetos alinhados, quando na verdade eu construí essa sequência de imagens. Para a montagem das imagens apresentadas nesses exemplos, nós não utilizamos nenhuma ferramenta ou recursos avançados. Nós utilizamos apenas alguns recursos gráficos dos aplicativos de slides que estamos utilizando nessa aula. Entretanto, há diversas ferramentas com acesso grátis na internet, como é o caso do Google SketchUp, o Fluplaner, o Blender, o My Virtual Home e outros que você pode pesquisar e conhecer melhor todas as suas funcionalidades e formas de trabalho. Como a finalidade é só apresentar para vocês esses recursos, nós usamos ferramentas um pouco mais básicas para que vocês conheçam os conceitos principais. Vamos ver alguns dos aplicativos que vocês conseguem pegar eles de forma livre, gratuita na internet, só mesmo a título de conhecimento, e eu sugiro que depois vocês façam uma busca, uma pesquisa, baixem esses aplicativos, vejam suas funcionalidades e tentem aplicá-los. O primeiro exemplo aqui, nós temos o My Virtual Home, que é uma ferramenta que permite criar projetos de imóveis, plantas. É extremamente utilizado dentro da área da engenharia, e esse aplicativo ele é muito interessante porque ele é feito basicamente para essas estruturas de plantas, de projetos arquitetônicos, e ele tem recursos que permitem o usuário trabalhar desde o cimento até o acabamento dentro das obras. Então, ele não permite fazer somente uma planta baixa, somente um desenho de uma planta básica, mas ele permite desenhar portas, janelas, móveis, utensílios. Então, sempre que o uso desse aplicativo, ele é extremamente interessante para essas funcionalidades. Na página de instalação, dentro dos instaladores, existem vários modelos de imagens que vocês conseguem visualizar o que foi criado, o que já foi criado e o que a ferramenta disponibiliza como modelo para vocês. Observem que nós temos alguns menus. Dentro desse menu aqui, ele já vem com algumas propostas pré-definidas, com alguns recursos que já foram construídos e alguns detalhes. Então, é uma ferramenta extremamente interessante para as pessoas que querem tratar dessas questões mais de construção mesmo, arquitetônica. Uma outra sugestão que o fabricante fala, quando na sua página de instalação, ele fala que essa ferramenta ela é utilizada também para quando a gente quer fazer pequenas mudanças em casa, pequenas alterações de móveis, lugares dos objetos, a posição dos nossos móveis dentro de casa. A gente pode pensar nisso, ou móveis planejados e alguns trabalhos que a gente pode fazer dentro do nosso cotidiano. O mais interessante é que essa aplicação ela é fornecida de forma gratuita para a gente, então a gente pode utilizar, usufruir aí dos benefícios que ela tem de melhor. Nós temos uma outra aplicação. Essa aplicação agora é o Fluplaner, e ele propõe projetos também arquitetônicos, mas ele foca mais em projetos maiores, onde a gente pode colocar o ambiente total, a casa, o jardim, o ambiente como um todo.
essa imagem aqui foi tirada também do site do instalador. Observem que ele consegue manter a planta, ele consegue manter todos os cômodos da casa. Se vocês olharem bem dentro dessa imagem, vocês conseguem observar que ele colocou móveis, ele colocou utensílios lá dentro. Então é como se fizesse, cada cômodo ele foi fazendo separadamente, com seus objetos, com seus utensílios, e depois ele foi reunindo aí de uma forma maior. As árvores, observem os detalhes dessas árvores, as folhagens, a calçada, como ela foi colocada. É uma ferramenta extremamente interessante e ela permite essa realidade visual, esses pontos aí multidimensionais de uma forma extremamente interessante. E o que é melhor para todos nós também é que ele é uma ferramenta grátis, né? A gente pode baixar da internet sem custo nenhum e utilizar todo o potencial aí dessa ferramenta. Um outro que eu trago para vocês, esse é um dos mais utilizados. Ele é considerado uma plataforma de modelagem de animação 3D, então ele não faz somente desenhos em 3D, ele também permite animações, sequências de imagens, criação de vinhetas, pequenos filmes. Ele é extremamente útil e ele é classificado dentro da classificação de softwares abertos, né, de código aberto, e ele permite que qualquer pessoa com acesso ao código-fonte do programa, ele possa realizar ajustes e melhorias. O que é exigido dentro desse sistema é apenas que as melhorias feitas pelos usuários, elas sejam disponibilizadas para os outros, né, pela comunidade de utilizadores desse aplicativo. Ele é um dos mais populares dentro da comunidade de usuários de aplicativos gratuitos na internet, né? Então ele que usa a modelagem 3D, e ele permite não somente a criação de ambientes como os outros fazem, né? Os outros mostrados anteriormente, mas ele permite criar personagens, animações, ele cria formas de vegetação, de textura de pele, de uma forma com qualidade incrível, né? Então a semelhança à realidade é muito interessante. E como eu já disse também, né, uma das grandes vantagens dele, além dos recursos de formação de imagem em 3D, nós temos também a questão das imagens, da gravação das imagens, da animação das imagens. Essas imagens apresentadas aqui também foram tiradas de um site de um instalador, então são imagens que foram criadas com ele e que a comunidade Blender, ela define como sendo o ponto forte, essa formação dessas imagens. Então observa a perfeição dos elementos que são formados aqui dentro dessas imagens, as cores, as texturas, os desenhos, eles são extremamente nítidos, né? Então, é muito forte essa questão do aplicativo. E nós temos o nosso aplicativo do Google, né, que vem como uma das muitas ferramentas disponíveis pela Google, que é o Google SketchUp, que é uma ferramenta disponível pela Google de forma grátis, e ela permite criar e visualizar e editar imagens 3D. No caso, ela vem com características também de projetos arquitetônicos, mas isso porque ela vem lá quando a gente abre o aplicativo, ela vem com dois módulos, o módulo de aprendizado e o módulo de modelo. No módulo de aprendizado, ela considera tutoriais, vídeos,
e que vão auxiliar aqueles usuários que eles não têm nenhum domínio com o aplicativo, que não conhecem as aplicações 3D. Então, ele vem montando tutoriais e auxiliando as pessoas que não tratam desses aplicativos a seguirem passos para conseguir construir dinâmicas e construir elementos tridimensionais. A outra opção é uma opção de modelo e nesse caso ela é desenvolvida já para usuários de nível mais avançado e que vão permitir que os usuários criem os seus próprios modelos, né, e projetos. No exemplo dessa imagem aqui, é uma imagem simples, que foi baseada em alguns princípios básicos de próprio modelo. Uma das características básicas que nós temos dentro desse aplicativo, o indivíduo ele vem como um posicionamento do recurso, né, para poder identificar onde o indivíduo está. Pode mudar algumas coisas, mas ele tem sempre um eixo principal. Esse aqui seria o nosso eixo Y, e o eixo X também vai estar aqui. E tem os outros eixos que estão disponíveis dentro da imagem. Aqui mesmo passaria um eixo. Então, essa imagem ela é formada totalmente dentro desses conceitos tridimensionais ou multidimensionais, onde o usuário ele pode tratar o que ele precisar aqui dentro, né? Então, ele é extremamente interessante. E ele permite texturas variadas. No caso desse aplicativo, aqui nós colocamos tijolos, colocamos um gradeado, vegetação. O aplicativo ele permite que sejam distribuídos recursos, e esses recursos eles são distribuídos já também previamente pensados. Então tem lá telhado, piso, revestimento. Ele permite algumas funcionalidades mais específicas dentro desses recursos. Então, como nós já tratamos, essas imagens, essas ferramentas, elas permitem que nós consigamos tratar diversos tipos de imagem. Então, espero que você não fique somente pensando como elas funcionam, mas que você possa instalar essas ferramentas ou outras que tem disponíveis e testar, desenvolver alguns projetos gráficos que possam trazer para você não somente uma aplicação dentro de um foco específico, mas também que você consiga se desenvolver melhor nessa área, se divertir dentro dela. Você descobrirá novos caminhos da informática, né? Esses caminhos eles são aplicados às mais diversas áreas do conhecimento. Dentre elas, a medicina utiliza muito recursos de imagens 3D dentro dos seus exames de imagem, dentro de diversos recursos que nós temos, na engenharia, arquitetura, psicologia. Na área da moda, utiliza muito recursos 3D. Existem algumas lojas que pegam os recursos 3D e fazem com que essas imagens elas se formem, o manequim da pessoa. Então, tem o modelo de uma determinada roupa e dá para poder imaginar a combinação entre roupas, a combinação entre acessórios que funcionam ou não funcionam. Existem alguns aplicativos para os smartphones que também utilizam esses recursos e são extremamente interessantes. No cinema é onde a gente mais encontra esses recursos 3D ultimamente, então os filmes 3D que dão aquela sensação de uma realidade, como se a gente estivesse vivendo aquela imagem, aquela ação que nós vamos ver no filme, é como se nós estivéssemos lá dentro, né? Então, esses recursos todos são com os princípios básicos que nós vimos nessa aula em relação ao distanciamento, à sobreposição, ao sombreamento, às texturas. Tudo isso faz com que aquela nossa imagem 3D que nós vemos no cinema, ela se torne tão real e que a gente tenha a sensação de estar tão presente ali dentro do filme. Outra forma de utilização muito comum são os jogos, que também eles remontam ambientes muito reais, como se as pessoas estivessem participando daquela ação.
Um exemplo são os jogos de futebol, onde as seleções elas são formadas com o aspecto, as características específicas de cada jogador. É possível que quem está jogando ou quem está assistindo consiga reconhecer os seus atletas ali dentro do campo por causa desse recurso de imagem tridimensional. E tantas outras aplicações. Como eu falava, a questão médica, tem utilizado e investido muito nisso para poder verificar próteses, os nossos órgãos, algumas cirurgias que são feitas com base nesses princípios de recursos 3D, os ultrassons que permitem visualizar a imagem do bebê antes de nascer de uma forma quase que real, e tantas outras aplicações possíveis. Um outro exemplo que nós temos também muito comum, que é muito utilizado e que agora faz parte de praticamente todas as autoescolas, é aquela aplicação dos simuladores de direção. Então, os simuladores de direção, eles também são feitos com recursos de imagens 3D, onde o motorista aprende primeiro em uma tela, ele aprende primeiro em uma cidade virtual, em um carro virtual, ele aprende tudo o que ele aprenderá posteriormente dentro de um mundo real. Então, as aplicações são diversas, né? Então, é muito interessante, é algo que nós poderíamos ficar aqui horas e horas listando funcionalidades e benefícios dessas aplicações. A nossa aula termina aqui. Eu sugiro que vocês leiam o material postado no ambiente, né, e participem do fórum que está agendado lá para vocês, seguindo todas as instruções das atividades que estão solicitadas lá. Eu desejo que a aula tenha sido proveitosa. Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem bem e em paz. Tchau!